Os irmãos que estão chegando, pode tomar o seu lugar. Se você quiser também orar conosco. Podem chegar. Mais uma vez quero apelar aos irmãos que estão lá em frente aos estandes a entrarem. Vamos cultuar ao Senhor. Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nessa noite nós nos reunimos aqui para te adorar, para te exaltar, para bendizer o teu nome, para nos alegrarmos diante do Senhor na tua santa presença. Quero agradecer ao Senhor por este momento, por esse privilégio. Dizer para o Senhor que o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio, que o Senhor possa tomar conta dessa convenção, ó Pai, dirigir tudo, ó Deus, e que assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado, que nada seja feito se não for da Tua vontade, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a cada um que vai ministrar, cada um que vai cantar, cada um que vai tocar, abençoe o som, abençoe, ó Pai, cada ato dessa convenção, ó Deus, abençoe aqueles irmãos que estão hospedados no CETESEB, nos segue nas igrejas, nos hotéis, Pai, que tudo transcorra da melhor maneira possível. Nós somos gratos ao Senhor por tudo até aqui e cremos que o Senhor vai nos abençoar muito mais ainda para a honra, glória e louvor do Teu nome. Se Deus presente conosco, ó Deus, eu oro a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Quantos estão felizes aqui, digam amém. Ah, tem gente que não está feliz não. Amém? Amém. Nós estamos felizes, queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na nossa convenção. Privilégio para nós, como ICEB, realizar mais uma convenção. E um privilégio, né, estar aqui, várias pessoas de várias localidades do nosso Brasil, nosso grande Brasil. Graça e paz. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor o privilégio que tenho de estar aqui, sei que esse também é o privilégio dos meus irmãos. Obrigado porque o Senhor nos convoca nesses dias de convenção para esse tema tão entusiasmante, tão desafiador, uma igreja cristã evangélica e missionária. Que a gente possa, Deus, abrir o nosso coração para que a Tua palavra venha ao nosso encontro, trazendo esses desafios missionários da igreja, a igreja aqui, a igreja no Brasil afora, a igreja por todo o mundo. Fala ao meu coração, Senhor, e que os meus irmãos também possam ouvir o Senhor através de todas as mensagens e de tudo aquilo que vamos ouvir de forma cantada e também pregada. Muito obrigado, Deus. Obrigado mesmo, que não saiamos daqui com um coração romântico, mas com um coração verdadeiro e apaixonado pelo tema. Eu oro ao Senhor assim, pedindo que os cânticos que vamos entoar agora sirvam para trazer o nosso sentimento, a nossa mente, para que a palavra do Senhor venha e complete. Eu oro assim, Deus, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, não é? Estou pessoalmente muito feliz, irmãos. É uma quinta-feira, lembrem-se. Aqui em Anápolis é feriado e o pessoal emendou o feriado. Nós colocamos aqui 1.700 cadeiras, estão quase todas tomadas. Graças a Deus. A gente que organiza, que está à frente liderando a denominação e prepara a convenção, tem ansiedade, gente. Eu sei que não deveria ter, é incredulidade mesmo. E a gente fica naquela angústia, não é?
eu tinha duas angústias principais. Geralmente eu só tenho uma, é se o povo vem ou não. Hoje eu tinha duas, é se o povo viria, se o preletor chegaria, né? O preletor, e eu também prego, pastor, quando a gente não vem, arruma o outro para pregar, não é? Ainda assim, a gente é importante, não é? Agora, se o povo não vier, não tem jeito, viu? Graças a Deus que vocês vieram. E que bom que o pastor Carlos conseguiu chegar e está aqui conosco. Deixe-me dizer para vocês assim um pouquinho. Eu cresci ouvindo falar de uma pessoa que fez diferença na vida da minha família. Um homem muito, muito especial. Talvez uma das pessoas mais santas, sérias e crentes que eu conheci na minha vida. Ele foi quem batizou os meus pais, os meus avós foram batizados por ele, aceitaram a Jesus como Salvador lá no sertão do Nordeste, há muitos anos. Ele que casou os meus pais também, pastor João Queiroz. Pastor João é pai do Carlos Queiroz. Já estavam pensando que ele casou meu pai, a minha mãe, batizou a minha avó, mas ainda não é. Nos anos 70, eu tive a oportunidade de conhecer a família do pastor João Queiroz. Nunca vou me esquecer de quando cheguei lá e alguém atendia o telefone, a irmã Ritinha, e dizia, Jesus te ama. Se lembram de uma campanha, Jesus, o único caminho? Nós fizemos um movimento que todos deveriam atender o telefone dizendo Jesus, o único caminho. A dica é essa, aprendi na casa dele com Jesus te ama, eu só mudei a frase. Aí a denominação toda dizia isso. Foi muito bom. Dos anos 70, quando eu era quase criança, ele era jovem da meia idade, não nos vimos mais. E aí um dia desse, lá na Igreja Cristã de São José dos Campos, nos encontramos. É um amigo daquele tempo da infância. Tenho acompanhado o ministério do pastor Carlos há muito tempo. Sei que Deus o tem abençoado muito. E, irmãos, estou muito feliz, porque eu sei, com segurança, que Deus tem uma bênção para o meu coração e para o seu coração hoje. Porque Ele é bom e Ele nos abençoa. Tá? Quero orar com vocês, com o pastor Carlos, e passar a palavra para ele. Senhor querido, muito, muito obrigado, Senhor. Que Deus maravilhoso. Bendito seja o Senhor, bendita seja a tua glória, Pai. Seja o Senhor exaltado na nossa vida, Pai. Louvamos muito ao Senhor. Que encantamento com o Senhor. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, Pai. Agora, Pai querido, nós já cantamos e queremos ouvir uma palavra que venha do Senhor para o nosso coração, Pai. Mas, Senhor, o coração do homem é tão enganoso e há tantas coisas na nossa mente. Então, nós dependemos do Senhor. Que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Que o Senhor coloque no meu coração, no coração dos meus irmãos, uma tamanha submissão espiritual, uma prontidão, um desejo de ouvir a voz do Senhor. De modo, Senhor, que livremente possamos receber a Tua mensagem, Pai. Pai, muito, muito obrigado pela vida do pastor Carlos Queiroz. Abençoa-o, Pai. Abençoa a vida dele, que ele seja instrumento do Senhor para a nossa edificação e para a glória do Teu santo nome, Pai. Fala, Senhor, conosco, Pai, e nós queremos Te ouvir. Manda, Senhor, queremos obedecer ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão. Meus queridos irmãos e irmãs, é um privilégio muito grande, uma alegria muito grande estar com vocês nesse momento.
a minha gratidão a Deus por propiciar essa ambiência. Tenho certeza que será muito gostosa, desafiadora para todos nós. Agradecer a liderança, pastor João, os demais líderes, pela confiança. Esse é um evento muito sério. E aí você ser chamado para trazer palavra, e a gente acredita, pelo menos no meu coração, espero que seja a palavra de Deus, até porque se não tivermos palavra de Deus, não vai servir de nada nem para mim, nem para você. E eu espero que, enquanto falarmos, o seu coração, pelo poder e pela graça do Espírito, esteja elaborando a palavra de Deus segundo a sua necessidade, segundo a sua aspiração e, acima de tudo, de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua vida. Como o pastor João disse, eu sou descendente de um pai, meu pai era cearense, mas encontrou uma rio-grandense, dona Ritinha, muito amiga de dona Amélia, que é a mãe do pastor João. As duas são amigas, assim, amigas irmãs, né? E eu sou filho desse casal. Meu pai era um pastor, foi um dos pioneiros da evangelização no semiárido nordestino, especialmente interior do Ceará e do Rio Grande do Norte. Era um homem muito simples, possuía um cavalo que um cidadão fazendeiro lhe deu de presente, e ele com a Bíblia na corona do cavalo, na sela, e tinha aquela corona que era uma espécie de acolchoado, saía evangelizando, evangelizou o cangaceiro, evangelizou muitas pessoas. Eu sou filho da segunda família. Meu pai ficou viúvo em 1945, morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, quando ficou viúvo. 7 filhos do primeiro casamento, casou-se segunda vez com a que é a minha mãe. Nasceram mais 7 filhos, nós éramos 14 pessoas lá em casa. Eu brincava com ele, dizia que ele pensava que aquele texto multiplicar e encher a terra era só para ele. Ele para minha mãe. Então era uma família numerosa, família pobre, né? Morávamos na periferia de Fortaleza, nasci nessa família pobre. Tinha 2 temas na nossa família, que era: não pode faltar estudo e não pode faltar comida. Tinha que ter alimentação e tinha que ter estudo. Então fomos uma família, graças a Deus, todos ingressaram na universidade. Foi assim, Deus abençoou a igreja, foi esse instrumento que facilitou nesse sentido, porque nós tínhamos espaço no salãozinho atrás do nosso templo, um templo muito pequeno. Ali a gente estudava matemática, química, física e se preparava para vestibular. Ingressei na Federal para Engenharia Agronômica da primeira tentativa. E a igreja, eu agradeço muito a igreja. Eu sou filho da igreja, amo a igreja a despeito das suas contradições e ambiguidades. Continuo amando e agradecendo muito pelo que a igreja fez por nossa família. E o meu pai, então, era esse pioneiro. Então, eu nasci só para você entender, até porque eu acho que é importante. Dizem que um ponto de vista é sempre visto de um ponto. É bom você perceber onde é que é o meu contexto, a minha história, para, falando em missão, você talvez compreender a partir de que ponto eu estou falando de missão. Eu sou filho desse homem que era um dos pioneiros da evangelização no interior. Algumas vezes fui, poucas vezes, período de férias, fiz alguma dessas viagens a cavalo, né? Às vezes meu pai arranjava o cavalo de um amigo, aí eu ia, garotinho, 12, 13 anos de idade, já ali treinando a andar a cavalo. Às vezes ia na garupa do cavalo e à noite participava do culto. Eu brincava com ele, claro, depois já de uma certa idade eu dizia para ele que eu era o macaquinho de auditório, né? Porque ele colocava para eu citar versículo, cantar, e aí atraía muita gente e tal. Mas assim, então tive essa experiência dessas andanças por aí afora. Me dediquei ao ministério, passei 3 anos em Angola, morei de 91 a 93 em Angola, no período da guerra. Fiquei 1 ano sozinho, minha família teve que vir, a esposa e os filhos, por conta da situação. Era uma situação de guerra, não dava para a família ficar. E eu fiquei aí 1 ano, no momento que o país mais precisava. Eu trabalhava como diretor da Visão Mundial em Angola, e esse era o momento que eu não podia correr, não podia sair. E a alternativa foi que a esposa viesse com as crianças para o Brasil e eu fiquei sozinho. Não fiz isso por descaso com a família, porque o acordo de paz entre os 2 grupos era sempre prometido para o mês seguinte. Eu dizia: o acordo de paz vai ser no próximo mês, vocês vêm. Nessa história, fiquei mais ou menos aí 1 ano. Né? Foi muito duro, foi muito difícil, mas hoje não me arrependo disso, e na época também não me arrependi. E amo o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Amo a vida, amo as pessoas, sou encantado com a existência. Por conta de meu pai ser um pregador do Evangelho a cavalo, eu resolvi, num período da minha vida, a fazer o mesmo percurso que ele fazia a pé.
E aí percorri cerca de 150, 155 quilômetros, saindo da cidade de Mossoró, BR-405, e saí a pé, gastei 6 dias e no 7º eu descansei. E a partir daí eu descobri que peregrinação é uma disciplina de espiritualidade. Estou dizendo isso porque eu estou vindo de uma peregrinação. Eu fiz uma peregrinação, foi menor essa agora, foi de 115 quilômetros caminhando, mochila nas costas, dessa vez com um grupo bom de amigos, 3 médicos e outras pessoas, peregrinando. Então estou vindo aqui depois de uma peregrinação. Então, vocês não estranhem, porque peregrino fica meio sem jeito, né? Peregrino, quando põe a roupa na mochila, não usa roupa para representação, usa roupa para proteção. Então começa a ter crise na vida, eu estou ainda nessa fase de voltar para o meu mundo, ou se o meu mundo é esse outro mundo anterior, não sei exatamente, mas assim, só para vocês entenderem de onde é que eu venho, qual é a caminhada. Às vezes faço isso em zona urbana, já fiz isso em São Paulo, de ficar 4, 5 dias vivendo em condições de rua, com as pessoas ali na Praça da República, Viaduto Pedroso, dormindo lá no viaduto, conversando com o pessoal. Um dia eu me converto. Por que eu digo um dia eu me converto? Porque eu fico 4, 5 dias, Jesus olha para mim e diz, deixa de ser frouxo, macho. Se fosse eu ia ficar mais tempo, né? Então eu sou realmente um cara que precisa ainda aprender muito com Jesus Cristo de Nazaré. Estive nu, você não me vestiu, estava com fome, você não me deu de comer, estava preso, você não foi me visitar, forasteiro, você não me acolheu. Senhor, e para mim essa é a grande chave desse texto, a chave hermenêutica é a surpresa de quem fez. Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor assim e fizemos isso pelo Senhor? Ele diz, o que vocês fizeram por um desses meus pequeninos, a mim vocês fizeram. O nosso tema é um tema muito instigante, ele é um tema que tem mexido com a alma e com o coração. Uma igreja cristã, evangélica, missionária. Diz tudo sobre o nome da própria igreja que os irmãos fazem parte. Uma igreja, eu celebro a humildade dos irmãos, né, de terem colocado de maneira indefinida. Isso é muito bonito, vocês não se colocam como a igreja, vocês são uma igreja, mais uma expressão do reino de Deus, mais uma expressão do povo de Deus, mais uma expressão daquilo que nós podemos chamar de comunidade do Jesus Cristo de Nazaré. E aí nessa primeira frase, uma igreja cristã, eu vou me deter rapidamente só sobre o aspecto histórico. Não vou entrar em detalhes, porque eu acho que a palavra-chave, o eixo e a essência está em evangélica, ou do evangelho, ou à luz do evangelho, ou a partir do evangelho. Aqui onde eu queria marcar com os irmãos nos momentos que nós tivermos para conversar, amanhã eu vou me deter um pouco mais sobre isso, a garantirmos a essência da nossa missão, creio que está nessa palavra aí. A luz da igreja é evangélica, e quando eu estou falando de evangélica, eu não estou falando do segmento da cristandade. A primeira parte, sim, uma igreja cristã, eu estou me referindo ao segmento da cristandade. Mas por evangélico eu vou ter aquilo que é a essência da mensagem anunciada por Mateus, Lucas, Marcos, João, Tiago, Pedro, os apóstolos de um modo geral. E o que é que eles estão dizendo para nós que garante que a nossa missão é a missão que continua o que foi iniciado pelo Jesus Cristo de Nazaré. Como discernir entre a missão do Jesus Cristo de Nazaré e o negócio religioso do nosso tempo? Porque é fácil discernir entre religião e negócio religioso. O difícil é fazer o discernimento entre religião e evangelho, entre religião e negócio religioso e evangelho. E talvez a distância maior seja entre a religião e o evangelho. Se nós conseguirmos esse discernimento, quem sabe vamos cumprir melhor a missão para a qual todos nós fomos chamados, para a qual todas nós fomos chamadas. E que o Senhor nos ajude, que o Espírito nos ilumine, que Ele derrame sobre nós a sua graça, que haja clareza nas letras que cantarmos, como já aconteceu aqui hoje à noite, que haja picância da graça de Deus em nossos corações e em nossa mente, de tal forma que possamos sair daqui fascinados com o último propósito da frase, que é ser missionário, ser missionária, uma igreja cristã, evangélica, missionária. E aí tomo como texto inspirativo o capítulo 3 de Efésios, é mais como texto inspirativo mesmo, capítulo 3, o versículo 14, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra.
E aí vem vários propósitos dessa oração de Paulo, mas eu queria me deter apenas nessa primeira parte. Por esta causa me ponho de joelhos, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Olhando toda a peça literária, a gente fica perguntando, por esta causa, que causa? É o conteúdo da carta? Provavelmente sim. Quando ele começa lá no capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E vem então aquele texto que a gente não encontra ponto e vírgula, mesmo quando foi traduzido para o português, até porque no grego isso não é tão relevante, mas aí você não encontra uma espécie de êxtase literária de Paulo que ele não consegue pontuar. São tantas bênçãos, tantas maravilhas, tanta revelação recebida que ele vai dizendo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, e menciona várias dessas bênçãos. Depois ele vai falar da revelação extraordinária que é pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras. E traz a todos nós esse fundamento extraordinário que é também uma revelação. O fato de que a salvação é graciosa e é gratuita, é fruto da graça de Deus. É Deus que na sua gratuidade resolve nos acolher, nos abençoar, e nós não temos nada em troca para oferecer, porque até a fé, que é uma resposta humana, é também um atributo de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a fé é dom de Deus, ou seja, mesmo a fé, que é um atributo humano, é uma resposta humana a essa revelação de Deus, a fé não é essencialmente minha. Ela é essencialmente doação de Deus, e Deus me põe como um ser humano que tem esse atributo da fé, e eu posso oferecer esse atributo a Deus, posso oferecer a objetos. Então a fé está aí. A fé está no coração das pessoas. É um atributo humano, faz parte da essência humana. Faz parte da essência humana, faz parte da essência do ser racional. A fé faz parte do ser racional. Na sua subjetividade ele tem a fé, e na sua racionalidade tenta explicitar os elementos da fé. Claro que isso vai acontecer muito mais a partir da experiência daqueles que se depararam com o cenário do anúncio do Jesus Cristo de Nazaré, do que com qualquer outro modelo religioso. E aí depois ele vai dizer que de uma só, referindo-se aí a gentios e judeus, ele criou uma humanidade, um corpo, criou uma nova sociedade, uma nova alternativa de ser gente, de ser comunidade no ambiente humano. Então essa revelação, a probabilidade desse texto é por esta causa, é a revelação recebida. John Stott acredita que seja essa a ideia de Paulo, ou seja, Paulo está dizendo, eu tenho uma revelação, e eu me ponho de joelhos diante dessa revelação. Da revelação recebida, que é o Deus eterno, que é bendito, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Dentre essas bênçãos vem a bênção da salvação, dentre essas bênçãos vem a bênção da reconciliação, referindo-se aos judeus, reconciliação do mundo judeu com o mundo gentílico. Dentre essas bênçãos vem a bênção do ministério. E aí Paulo diz, eu me ponho de joelho por causa da revelação que me foi dada, e me ponho de joelho por causa do ministério que me foi confiado. E aí, tanto Paulo, Pedro, João, Tiago, em respeito à singularidade humana que possui, Deus vai dando a cada um dons e ministérios específicos. Mas vamos observando também que a igreja em Corinto tinha um tipo de vocação, um ethos, um tipo de cultura, um tipo de percepção de mundo, e a partir dessa percepção exerce também a sua vocação e a sua missão. A igreja em Jerusalém, que era uma igreja profundamente ou essencialmente comunitária, mas pouco missionária. Se olhamos o capítulo 11, por exemplo, de Atos, vamos perceber que a igreja em Jerusalém se tornou missionária por causa do apedrejamento que sobreveio a Estevão. A igreja em Antioquia, essencialmente missionária. E por aí vai. Vamos observando várias manifestações comunitárias e vamos percebendo nessas vivências humanas individuais de Paulo, de Pedro, de Tiago, que cada um tem uma vocação, tem um jeito de ser. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso tema diz respeito também à nossa denominação, à nossa instituição. Uma igreja cristã evangélica, que é o nosso nome. Que de alguma maneira tem também uma vocação,
tem uma missão, tem uma história, tem um ethos, tem uma cultura, tem um jeito de ser, tem uma origem. Tem uma capacidade, mais do que muitas outras denominações no Brasil, por exemplo, de aprofundar a reflexão teológica. Quem sabe porque vem do movimento das igrejas históricas, que enfatizou mais a razão do que a subjetividade, do que, por exemplo, as manifestações emocionais. Não estou dizendo que os irmãos não se emocionam ou não, mas assim, é muito diferente um culto pentecostal de um culto de uma igreja histórica. Estou apenas fazendo referência ao fato de que, historicamente, nós representamos um tipo de segmento. Então somos uma igreja que tem um ethos, que tem uma cultura, que tem um jeito de ser. Referindo-se então à nossa comunidade, é isso que somos. Quem participa aí do mundo acadêmico ou dos seminários sabe que a cristandade, pelo menos no Brasil, é dividida em certos blocos, né? Por exemplo, o cristianismo de colonização, o cristianismo de migração, o cristianismo de missão, o cristianismo pentecostal, e agora nessa onda da década de 70 para cá, o cristianismo de fronteira, o neopentecostal, o cristianismo de terceira onda pentecostal, por exemplo, que é a nomenclatura mais usada pelo Paul Freston. Então nós somos uma igreja cristã evangélica. Quando dizemos que nós somos uma igreja cristã evangélica, nós estamos dizendo para nós que nós não somos um movimento neopentecostal. Nós estamos dizendo para nós que será surpresa para nós se nós percebermos alguns dos nossos irmãos pagando a conta da magia e do fetiche das indústrias da fé que fazem negócio com a boa fé do povo brasileiro. Nós estamos dizendo para nós que nós não somos um movimento vulnerável a esses movimentos, por mais que nós tenhamos infiltração desses movimentos no contexto brasileiro, nós estamos dizendo que nós não apostamos nesse negócio. Nós estamos dizendo que nós somos um segmento da cristandade missionária ou do cristianismo de missão que veio para o Brasil tendo um tipo de identidade, tendo um tipo de perfil que diferenciava-se naquele momento do mundo pentecostal, por exemplo, e falo isso com muita tranquilidade porque sou de vertente pentecostal, nada contra o pentecostalismo, mas assim, precisamos afirmar nesse Brasil que quando nós estamos fazendo missão, nós não estamos implantando empresas religiosas para lucrar. Só como ilustração, desculpa se tem alguém do ambiente, mas só como ilustração, se nós considerarmos religião como um produto, a Igreja Universal do Reino de Deus vende mais produto religioso do que a Petrobras. Ou seja, ela é uma das multinacionais que mais vende produto para outros países, se nós considerarmos religião um produto brasileiro. Então, quando nós estamos falando de missão, de que missão nós estamos falando? Quem vai garantir que a nossa missão é a missão de Jesus Cristo de Nazaré? Por isso que eu gostei da palavra evangélica, né? A luz do Evangelho, fundamentada no Evangelho, com a essência do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, para evitarmos fazermos eficientemente coisas que Deus não pediu para que fizéssemos. Aliás, pior do que não fazer, é fazer de maneira eficiente o que Deus pediu para não se fazer. Pior do que não fazer, é fazer de maneira eficiente a coisa errada. Tornou-se notícia nacional o assalto do Banco Central lá em Fortaleza. Como é na minha cidade, eu conheço mais ou menos toda a artimanha daquele assalto. Impressionante. É de fato impressionante. Transformou-se em filme. Os caras conseguiram colocar uma empresa de venda de produtos de jardim e todo dia saía caminhão e entrava caminhão com produtos de jardim, adubo, barro, e era do túnel que eles estavam fazendo. Assaltaram o banco, o cofre do banco, numa madrugada de quinta-feira, aí na quinta, antes da semana chamada Santa. Ou seja, na madrugada de quinta para sexta, eles fizeram o assalto, de tal maneira que os funcionários só foram perceber na segunda-feira de manhã. O negócio foi tão bem feito que virou filme. O título do filme deveria ser mais ou menos assim: ensine a fazer de maneira bem feita a coisa errada. Faça eficientemente a coisa errada. Ou seja, o pragmatismo e a eficiência ou eficácia no nosso contexto se tornaram tão relevantes que fazendo bem feito é suficiente. Basta fazer bem feito. Basta fazer de um jeito que a estética comunique bem. Basta fazer de um jeito que a tecnologia tenha o seu espaço e a sua evidência. Não interessa o que é que nós estamos fazendo. Então, quando fazemos missão, nós temos que perguntar que missão nós estamos fazendo. Então, por cristã, ou igreja cristã, poderia ser
cristã católica, poderia ser cristã ortodoxa, poderia ser cristã pentecostal, poderia ser cristã neopentecostal. Eu estou no ambiente de uma igreja cristã, considerada pelos historiadores como igreja de missão. Igreja de missão. Então, com isso, a gente consegue delimitar o perfil e dizer que nós temos uma responsabilidade histórica. Nós somos uma igreja que veio para esse Brasil fazer missão. Claro que tem suas contradições. Às vezes trouxe muito mais da sua cultura de origem, muito mais aspectos dessa cultura, confundiu evangelização com americanização e vários outros aspectos, mas não faz parte da minha palavra, da minha reflexão, trabalhar esse tipo de crítica, mas só para reconhecer que nós somos um segmento que de alguma maneira sinaliza em que espaço da cristandade nós estamos. Onde é que a coisa é séria? Para mim a coisa séria não é por conta da cristandade, até porque a palavra ser cristão nesse mundo passou a ser qualquer coisa, não é? Eu vi uma vez um rapazinho chutando assim um cachorro, uma senhora gritou do outro lado, não chuta o cristão não, menino, né? Então, cristão, claro que, falando isso, eu estou falando, como eu disse, estou falando a partir do nosso referencial histórico. Se eu for partir do referencial bíblico, pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos, e aí eles estão olhando para eles e dizendo, eles são parecidos com Jesus de Nazaré, eles têm alguma coisa a ver com Jesus Cristo de Nazaré. Então, estou apenas sinalizando isso para dizer em que contexto nós estamos quando nós falamos que somos cristãos. Por evangélico, o que é que eu entendo? Um aspecto para mim extraordinário quando eu falo de evangélico é o Deus que é sinalizado a partir do evangelho. É a partir do evangelho que nós vamos ter a compreensão de uma supracultura, vou usar esse termo mais técnico, de uma supracultura a respeito da divindade, que fala que a divindade é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E se pensássemos numa figura geométrica para representar essa comunidade, a melhor figura seria um círculo. Ou seja, olhando para essa representação do Evangelho, Pai, Filho e Espírito Santo, nós poderíamos dizer, se eles em comunidade, ou ele em comunidade, se manifesta de maneira igualitária, nós precisaríamos quebrar essa nossa hierarquia, ou pelo menos tê-la de forma invertida, onde nós conhecemos só organograma, pirâmide, nós não conhecemos esse modelo, onde nós não sabemos quem é maior, se é o Pai, se é o Filho ou se é o Espírito Santo. Eles são iguais. Uma das manifestações inusitadas do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, que nós não vamos encontrar em nenhum outro modelo religioso, é exatamente a forma como Deus se manifesta, que é esse Deus que se manifesta em comunidade. Isso é para nós um arquétipo social. E se é que temos uma hierarquia, no Evangelho essa hierarquia é invertida. Os maiores são menores, os menores são maiores, os últimos são os primeiros e os primeiros são os últimos. O que é de mais inusitado no Evangelho? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos ter uma quebra dessa separação, ou chamada dicotomia, entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano. Em todo modelo religioso, a divindade depende de um altar. A divindade depende de um ambiente. E o ser humano, para se aproximar da divindade, ela precisa de intermediações. Pela primeira vez e única, se manifesta na história o Deus que se faz presente em figura humana. E aí humano e divino não se separam. Humano e divino estão juntos. A novidade do Evangelho é que Deus faz de você templo do Espírito Santo. A novidade do Evangelho não é um milagre ginecológico de que uma senhora, de que uma adolescente fica grávida sem uma relação sexual, sem uma manifestação natural. Nasce o menino Jesus de maneira sobrenatural, e essa manifestação não é apenas um milagre ginecológico, esse é um milagre teológico. Ou seja, Deus resolveu habitar na vida humana. Deus resolveu se fazer presente entre os humanos. E Deus resolveu viver essa contradição e essa ambiguidade da nossa fragilidade humana. Deus se arriscou a andar conosco.
E Deus resolveu fazer do ser humano templo do Espírito Santo. Essa é uma das verdades extraordinárias que nós podemos resgatar com a palavra evangélica ou com a palavra evangelho. É que não há mais separação entre sagrado e profano, entre divino e humano. Todo o ambiente passa a ser ambiente sagrado. O quarto se torna lugar sagrado. Entra no teu tameion, no ambiente da tua alma, no ambiente da tua interioridade e fala com o Pai. Mas esse ambiente da alma pode ser transportado também para a geografia do quarto, ou para a sala, ou para a cozinha, ou qualquer lugar, porque agora já não depende de geografia, depende da nossa comunhão com Deus e depende desse fascínio extraordinário e dessa cativação espetacular e maravilhosa, ao mesmo tempo simples, do Espírito Santo que nos atrai para Deus e que nos cativa para revelar o Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, o Evangelho traz uma novidade que nenhuma religião traz. Deus se manifesta em comunidade. Deus se manifesta rompendo com essas dicotomias do humano e do divino. Eu não preciso mais de intermediação nenhuma. Essa igreja é historicamente, voltando à dimensão histórica, ela é também igreja da reforma. Só o Cristo, só a fé, só a graça, só a Escritura, e a Deus toda a glória. E a Deus toda a glória. Só o Cristo por quê? Um não aos pais da igreja. Não no sentido do respeito, da reverência, mas de que eles tenham toda a verdade. Só a graça por quê? O não à mercantilização, presente em todo modelo religioso, as trocas de favores. A graça é a quebra e a implantação de um novo paradigma, que eu posso aproximar-me de um Deus sem troca de favores. Não estou doutrinando sobre dízimo, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, você que é rico. 10% para quem é rico é muito pouco. É muito pouco. Em 2 Coríntios capítulo 8 é para que quem tem muito não fique com sobra e para que quem tem pouco não sinta falta. No Evangelho não é quanto você doa, a pergunta no Evangelho é com quanto você sobrevive. Ou seja, com isso nós estamos dizendo que a missão, ela rompe com esse mercantilismo da troca. Ela rompe com o fetiche e com a magia. Porque eu me aproximo de Deus por causa da graça, não é por conta de uma frase mágica, não é por causa de um objeto mágico, não é por causa de um fetiche. Claro que uma igreja como a nossa aqui, dificilmente será afetada pela magia dos objetos, mas pode ser afetada pela magia das frases. Todas as igrejas confessionais e todas as igrejas históricas têm sido afetadas no Brasil pela magia das frases. Vê se eu me explico melhor. Dificilmente aqui alguém pagaria R$1, R$2 por 50 gramas de sal abençoado. Por mais que o cara diga que orou pelo aquele saquinho de sal e pague R$2, você vai fazer galhofa com o cara. Mas possivelmente se alguém disser assim, irmão, cuidado quando for atravessar aquela rua que você pode ser atropelado, estão amarradas as tuas palavras. Ou então você vai passar no vestibular, eu recebo, porque se não disser eu recebo, não recebe. Certo? As igrejas históricas, possivelmente, nesse contexto brasileiro, não serão afetadas pela missão das igrejas que trabalham com a magia e o fetiche dos objetos. Mas elas podem ser afetadas com a missão dos segmentos religiosos do contexto brasileiro que trabalham com a magia das frases. Com a magia das frases. Por que eu estou falando da graça? Porque a graça de Deus revelada no Jesus Cristo de Nazaré não depende de frases mágicas, não depende de objetos mágicos, não depende de mercantilismo, depende só do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, porque Deus é fiel. E Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. Nesse sentido, o Evangelho traz um paradigma extraordinário, que é o paradigma da graça. Amanhã pela manhã eu falo um pouco mais sobre isso. Vou me estender um pouco mais sobre isso. Hoje eu queria apenas sinalizar, fazer algumas pinceladas sobre o tema em si mesmo. Sobre o tema em si mesmo. E voltando para essa dimensão do Evangelho, se eu vou para Mateus, o Evangelho é anunciar o Jesus Cristo de Nazaré
a fim de que homens e mulheres se encantem com a possibilidade de serem discípulos de Jesus, que numa outra linguagem é ser seguidor de Jesus de Nazaré. Você termina o livro de Mateus, ele dizendo, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e isso é fazer missão. Nós nos detemos aí, mas esquecemos o começo. Termina o capítulo 4, Jesus chamando os discípulos. Versículo 18, 19, 20, Jesus chama os discípulos. Capítulo 4, versículo 23, 24 de Mateus é uma síntese da missão de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Termina então o capítulo 4, aí, versículo 18, não é o final do capítulo 4, mas o bloco final do capítulo 4 é Jesus chamando os discípulos, uma síntese da sua missão. Capítulo 5, 6 e 7 é uma síntese dizendo sobre aquilo a que o discípulo é chamado. Ou seja, termina o capítulo 4 ele dizendo, Jesus chamou seus discípulos, capítulo 5, 6 e 7, a que os discípulos são chamados, e aí termina o livro dizendo, agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Primeiro, ser discípulo de Jesus. Depois, fazer discípulo de Jesus. Não dá para ser discípulo sem fazer discípulo de Jesus. Isso não é diferente da descrição de Lucas, que vai trabalhar o texto a partir do seu primeiro documento, e o texto de Atos, e no texto de Atos ele diz, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas testemunhas. E usa uma palavra fecunda, que diz a respeito do ser e do fazer. Ou seja, a testemunha é aquilo que você é, que é o Marte, aquilo que você é, um propenso à morte, um candidato a morrer. Porque ser testemunho de Jesus não é só falar sobre Jesus, é ser Marte. E ser martiria. O mártir é aquilo que nós nos tornamos. Martiria é aquilo que nós comunicamos. Ou seja, tanto Mateus quanto Lucas vão dizer a todos nós que o segmento do Jesus Cristo de Nazaré é um segmento que leva uma cadeira elétrica nas costas. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cadeira elétrica, né? Porque cruz ficou símbolo religioso bonito, mas a cruz era a cadeira elétrica. Tome sua cadeira elétrica e siga-me. Então, quando olhamos para esse documento a respeito do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré, é o anúncio do Jesus Cristo de Nazaré para que nos tornemos fascinados por ele. Em João, isso é muito mais interessante no meu entendimento. Até porque João está falando da deidade do Jesus de Nazaré. Só repetindo um texto já citado aqui. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João começa o seu texto assim, mas ele termina dizendo, essas coisas eu escrevi, para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, para João, fazer missão é anunciar para que o mundo creia. Mas anunciar como? Anunciar a partir da própria encarnação humana. Ou seja, o Verbo se fez carne no Jesus Cristo de Nazaré, mas o Espírito Santo agora se faz carne em você, para que vejam a glória do Pai em você. Razão pela qual em João é muito interessante. Veio para o que era seus e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ele não disse que ia escrever, para que eles pudessem crer. Capítulo 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Capítulo 4, a mulher samaritana conversa com Jesus, acredita nele, convida as pessoas da província de Sicá, os amigos daquela senhora chegam e dizem, já não é mais pelo que ele está dizendo, mas porque nós também cremos. Capítulo 6, 7, 8, principalmente, Jesus fala de maneira muito contundente sobre quem ele é. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. E vai anunciando sempre, crê, crê. Capítulo 7, os familiares de Jesus não acreditaram nele. Capítulo 12, quem sabe isso diz respeito a alguns de nós aqui. Capítulo 12, muitas autoridades, referindo-se a homens religiosos, muitas autoridades creram nele, mas não confessavam, porque tinham receio da pressão que recebiam do seu ambiente religioso.
e porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Muitos creram nele, mas amaram muito mais a imagem pública, o prestígio, a acumulação de bens. Amaram muito mais a pressão que a sociedade religiosa impõe sobre suas vidas do que a vida do Jesus Cristo de Nazaré. Muitos creram nele, mas não confessavam, ou não seguiam. O que me impressiona não é o capítulo 12, que diz sobre isso. O que me impressiona é o capítulo 2, versículo 23 e 24. Muitos creram nele, pelos milagres que Jesus fazia. Mas Jesus não se dava por confiar neles. Na minha versão pessoal seria mais ou menos assim. Muitos creram nele, mas Jesus não acreditava neles. Depois que eu li esse texto, quando eu estou assim numa mensagem evangelística, eu pergunto quem quer aceitar Jesus, mas quem quer depois que aceita Jesus, pedir para Jesus aceitá-lo. Porque o que esse texto está dizendo é que nem todo mundo que acredita em Jesus, Jesus acredita nele. E o texto diz, porque Jesus muito bem conhecia a natureza humana. Uma igreja cristã, evangélica. A essência está aqui. A essência está no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja cristã evangélica tem uma responsabilidade muito grande, porque pôs na sua instituição esse nome, que por um lado gera responsabilidade, por outro lado gera a possibilidade de encontrarmos a essência e o eixo da nossa vocação e da nossa missão. E que Deus continue ajudando os irmãos e as irmãs a acharem esse eixo. Até porque isso está muito confuso no meu contexto brasileiro. Muito confuso. Muito confuso. Tão confuso que às vezes nós confundimos o que os caras estão fazendo com a religião com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Eu estava em Viçosa uma vez dando um curso de interpretação bíblica e entre as perguntas um moço perguntou: o senhor não fica chateado do pessoal vendendo evangelho aí pelo Brasil afora? Eu digo, vendendo evangelho, meu querido? Evangelho é ruim de ser vendido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me e ainda pague mais 200, duvido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ore pelos seus opositores, abençoe-os e ainda pague mais 100. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Se o perverso bater numa face, entrega a outra e ainda dê mais 300. Duvido. Duvido que tivesse tanta gente. Duvido que nós tivéssemos um crescimento tão vertiginoso. Duvido. Sem falar dos irmãos da Ásia Menor, na carta de Pedro, aos dispersos da carta de Tiago, os sem endereço, literalmente sem teto e terra. Não estou dizendo que todos os seguidores do Jesus Cristo de Nazaré eram assim, mas se lermos a carta escrita por Tiago e a carta escrita por Pedro, nós vamos observar que há todo um segmento de seguidores e seguidoras do Jesus Cristo de Nazaré, sem endereço, sem templo. Nada contra o templo, por favor. A igreja em Corinto começa num templo. Tudo indica que em Éfeso, nós tínhamos muitos templos. Além dos templos pagãos, tinha também os templos dos judaizantes, que de alguma maneira foram se transformando em espaços onde Paulo conseguiu gerar essa fermentação do Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. O que me encanta no Evangelho de João é o fascínio que eles têm pelo Jesus Cristo de Nazaré. O encantamento pelo Jesus de Nazaré. Onde o senhor mora? Onde o senhor assiste? Sigam-me. Sigam-me. E se nós observarmos isso no começo do Evangelho, e formos até o final, tudo indica, nunca mais deixaram de segui-lo. Estavam encantados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se ajuda, mas foi uma experiência muito particular. Eu moro numa cidade chamada Caucaia,
que fica aí perto de Fortaleza. Moro há mais ou menos uns 6, 7 anos. Logo quando fui morar nessa cidade, fui me aproximando dos vizinhos, e um vizinho, um senhor comerciante da cidade, aos poucos foi descobrindo que eu sou pastor. Desculpa se tem alguém do mundo católico, ele é um católico praticante, e foi colocando limites assim na minha amizade com ele. De tal maneira que um dia eu cheguei no comércio dele, era bem cedo, aí eu disse assim: bom dia, seu fulano. Ele: bom dia, queria lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Eu percebi que ele pôs uma barreira dizendo: fica na sua, que eu vou ficar na minha. Aí eu disse: o senhor é devoto ou o senhor é seguidor? Aí ele disse: como? Faz diferença? Eu digo: faz. Que diferença? Eu digo: o seguidor vive como o santo vivia. Ele faz mais ou menos aquilo que o santo fazia. O devoto admira o santo, faz oferendas ao santo, é capaz de falar bem do santo para ter outros seguidores do santo. Ele vai fazer, eu não usei a palavra proselitismo, para efeito de explicação aqui, vai fazer proselitismo. O seguidor não, o seguidor vai fazer o que o santo fazia. Aí eu disse: eu não sei se eu conheço a história do São Benedito tanto quanto o senhor. Mas, por exemplo, se o senhor fosse um franciscano, o senhor não possuiria nada. Se o senhor fosse um franciscano radical, até uma doação que o senhor recebesse, guardaria na mão, esperando que aparecesse algum necessitado para oferecer. Então, por exemplo, digamos que o senhor fosse franciscano, o senhor não teria mais essa empresa, o senhor já teria doado a empresa toda. Assim, ainda bem que eu não sou franciscano, né? Eu disse: não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa a mais, né? Se o senhor é devoto de São Benedito, tudo indica pela história que ele era um homem muito piedoso e, ao mesmo tempo, muito solidário com as pessoas. Então, mesmo o senhor não dando tudo, o senhor daria metade. Sério? Eu digo: sério. E fui falando. Aí, quando eu terminei a conversa, ele me pareceu assim no canto da parede, foi a impressão que eu fiquei. Ele disse: o senhor está me falando uma coisa muito séria, eu vou pensar seriamente sobre isso. Aí eu saí todo satisfeito. Coloquei o cidadão no canto da parede. Entro no meu carro, dou partida, e já deve ter acontecido com você essa maneira de conversa na sua interioridade, que você pode chamar de voz do Espírito Santo, como você queira chamar, mas foi aquela voz assim muito forte. E aí assim: e você, meu filho, é meu devoto ou meu seguidor? E eu percebi, meus queridos e queridas, que eu estava mais para devoto do Jesus Cristo de Nazaré do que seguidor do Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu me sinto cativado pelo Espírito Santo para seguir Jesus. E estou querendo responder da melhor forma possível. Claro que não tenho conseguido tão bem, mas assim tenho pedido ao Espírito Santo para me ajudar, porque eu acho que o melhor projeto de vida é seguir o Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu estou falando do Jesus Cristo de Nazaré, é exatamente para evitarmos qualquer outro mito, seja ele do catolicismo, seja ele do protestantismo, e não refiro-me apenas ao Jesus histórico. Quando eu falo Jesus Cristo de Nazaré, não estou falando apenas do menino que nasceu na manjedoura. Não estou falando apenas daquele que andou montado no jegue. Não estou apenas falando daquele que fez a opção de sua solitude no deserto, de estar com discípulos, homens simples, pessoas simples, mas eu estou falando daquele também que nós já cantamos, e cantamos porque é bíblico. Eu estou falando daquele que é Rei, Senhor sobre todas as coisas, que tem a soberania sobre os céus e a terra, que tem a soberania sobre todo o universo, e que diante dele um dia, toda língua confessará que ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará. Isso acontecerá para a glória de Deus Pai. Mas isso acontecerá se nós formos uma igreja em missão. Se entendendo a nossa história, o nosso ethos, a nossa cultura, de onde viemos, quem somos, as nossas limitações, as nossas contradições, nos permitimos batizados pelo Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Porque dependendo da geração, nós seremos mais evangélicos ou menos evangélicos. Dependendo da pressão de mercado, dependendo do contexto, dependendo da ambiência, dependendo de outros fascínios e outros encantamentos, nós podemos ser igreja cristã, como segmento da cristandade. Que continuemos sendo igreja cristã. Vamos dizer outra vez? Vamos fazer um exercício bem simples. Vamos dizer, uma igreja cristã, assim quase que dizendo, tudo bem, segmento histórico. Evangélica, marcada pela vida do Jesus de Nazaré. E missionária, porque só dá para fazer essa missão
do Jesus de Nazaré se formos marcados por ele. Senão nós vamos fazer outra missão, e qualquer um outro pode fazer qualquer missão e se dá bem. Tem muita gente fazendo outras missões que gera lucro, que gera outro tipo de encantamento, mas que não diz respeito ao Jesus de Nazaré. Então, uma igreja cristã, evangélica e missionária. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Espero que essa nossa conversa inicial possa abrir um cenário de possibilidades, de crescimento, de consolidação da nossa fé e da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Fomos muito edificados nessa noite, amém? Agora seremos mais edificados ainda pela palavra do grupo Logos, palavra cantada. Gente, os dois até parecem, né? Eu particularmente gosto demais do grupo Logos, desde minha conversão, 1986, por aí, 87. Aprendi a admirar esse pessoal e me encanta ouvi-los e cultuar juntamente com eles. Eu desejo que isso seja na sua vida também, em nossas vidas essa noite, nós possamos ser tocados pelos cantos de louvor e da oração ao Senhor. Amém? Mais uma vez, vamos orar. Quero orar pelos irmãos, pedindo que Deus os abençoe de uma forma especial. Feche seus olhos. Deus, nesse instante, queremos agradecer pela palavra do Senhor que veio de encontro aos nossos corações. Peço que o Espírito Santo esteja completando, ó Deus, em cada vida de uma forma especial. Abençoe nesse instante que nós vamos louvar, continuar louvando ao Senhor com o grupo Logos. Abençoe nossos irmãos, ó Deus, que eles sejam ungidos pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que eles possam tocar e cantar, e assim o nome do Senhor seja honrado e glorificado, ó Deus. Somos gratos ao Senhor pela vida deles e oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo que se chama o meu nome se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então eu sararei suas feridas, eu lhe darei da minha vida, curarei até seu chão. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o único digno.
Nos alegramos, eu estou muito feliz em ouvir tudo que já ouvi até agora, desde os cânticos, os hinos, e também ouvir a palavra falando a respeito da identidade da Igreja Cristã Evangélica. Eu sou oriundo de igreja congregacional, então eu conheço um pouquinho, né, da trajetória da Igreja Cristã Evangélica. E eu louvo ao Senhor pelo grande privilégio, pela chance que vocês estão nos concedendo de estarmos aqui exatamente nesse momento tão especial para vocês. Eu, como o pastor, estou também radiante, porque me disseram que o resultado não seria esse, né? O pessoal disse, mas hoje, quinta-feira, as pessoas não virão. Quinta-feira, feriado aqui, o pessoal vai juntar e vai embora. E quase que eu vou perguntar de onde que vocês vieram, né? Porque está todo mundo aí e nós estamos muito felizes com isso. Eu vou evitar de falar, eu não gosto de cantar sem falar, porque para um compositor e para um músico, mesmo que ele receba de Deus algo muito claro, quando ele vai colocar no papel em uma música, ele tem dificuldade de expressar tudo aquilo que Deus mostrou. Então eu gosto sempre de anunciar aquilo que nós vamos cantar, para que haja uma compreensão melhor e para que eu não atire ao vento, não é? Mas eu não posso fazer isso agora, porque iria me alongar, e então eu vou falar agora, e os músicos já estão preparados para ir uma atrás da outra, e vocês prestem atenção na música, e então vocês vão entender um pouco aquilo que a gente quis dizer ao compor as canções. Vamos lá. Outra coisa é que vocês podem cantar toda vez que quiserem, ok? Deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado, sei privações sem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração, mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo,
e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê amor, lhes mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e Hoje é aniversário desse moço aqui, só para lembrar. Deus abençoe sua vida. Eu fiz questão de dizer isso diante de todos, porque nossa vida é na estrada, somos meio andarilhos, né? E então a gente fica longe de nossas casas. E hoje ele estava dizendo para mim: puxa, que bom, recebi não sei quantos, não vou dizer, não sei quantos e-mails, né, por causa do meu aniversário. Bacana, joia, né? Vamos adiante. Parabéns. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda
a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Essa é uma música de consolo. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento
esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Graças a Deus. Bom, nós ficaríamos cantando a noite inteira aqui, mas acho que já é tempo de parar, né? Mas tem amanhã de manhã, tem amanhã à noite ainda, tem muito tempo, né? Eu gostaria de passar a palavra. Boa noite, graça e paz a todos, amém? Um pouquinho da sua atenção, o Grupo Logos vou ainda cantar 2 canções após eu dar os avisos, tá bom? Temos alguns avisos, são muito importantes, e queremos a sua atenção e a sua participação. Amanhã, do coral primeiro, nós temos amanhã às 15 horas o ensaio do coral. Amanhã na sexta-feira e no sábado, 15 horas, aqui no palco, o pessoal que vai participar cantando no domingo pela manhã, no encerramento da nossa convenção, venha participar amanhã às 15 horas aqui no palco do nosso ensaio. Também você pode, ao final da nossa programação, passar lá no estante da MEAN, fazer a sua inscrição para participar dos seminários que nós vamos ter tanto na sexta-feira quanto no sábado. Se você quiser participar do seminário, você paga apenas R$10, vai ganhar um livro e a participação nos seminários, tanto na sexta quanto no sábado também, tá bom? Nós temos também uma visita amanhã e sábado, lá na sede nova da nossa denominação, e nós queríamos então convidar os irmãos a participar dessa forma. Amanhã, sexta-feira, às 14 horas, as regiões do Mato Grosso, Nordeste e Vale do Paraíba, inclusive Mato Grosso do Sul, vão fazer essa primeira visita. Na sequência, às 16h45, as regiões do a região do Pará, Vale do Tocantins, Estado do Tocantins e São Paulo vão estar lá visitando com a gente. Na sexta-feira, ainda amanhã, às 22 horas, depois de toda a programação, nós estamos convidando todos os membros do quadro ministerial da denominação para participar, para ir lá também no momento de visita da nossa sede. No sábado, às 14 horas, as regiões do Sudoeste Goiano, Centro-Oeste, Médio-Norte e Centro-Norte. E às 15h45, regiões Centro-Sul, Sudoeste de Goiânia e Planalto. Nós vamos estar com toda a diretoria executiva recebendo os irmãos lá, podendo participar conosco desse momento tão importante da nossa denominação, que é a inauguração da nossa sede nova. E amanhã também nós temos um evento muito importante, logo após os seminários aqui, o encontro que nós vamos ter. Nós vamos nos reunir aqui na porta da Universidade, da Unievangélica, e vamos sair numa grande carreata pelas ruas de Anápolis, divulgando a nossa convenção. Então, todos os irmãos que estão participando na convenção,
estão convidados, desafiados a participarem conosco amanhã dessa carreata a partir das 16h30. Assim que terminar o momento dos seminários, nós vamos estarmos saindo para fazer essa participação. Nós temos, encerrando, livros do pastor Carlos Queiroz. Você pode procurar, está lá no estande da Comoceb, os livros do pastor Carlos Queiroz. Lá no estande da Comoceb também tem a camiseta da Comoceb para você poder adquirir e levar para sua casa. Nós temos também, não está aqui, mas está lá, os CDs do Logos, que você pode adquirir também ao final da nossa programação. Já está também lá no estande da Comoceb, tá bom? Então, e aqui outro pedido de aviso sobre os estandes. Nós temos o estande da MEAN, da Comoceb, do Departamento de Evangelismo, Lar Cristão, a Livraria El Shaddai, a Cantina do CTCEB, Organização dos Alunos do 4º ano, a Editora Cristã, a Editora Fiel, a CD Vida, Mulheres em Ação e o CTCEB. Então nós convidamos vocês também, após o encerramento da nossa programação, poder passar nos estandes, conversar com os nossos irmãos, ver a divulgação do trabalho deles lá, e que Deus possa continuar nos abençoando na nossa convenção. Sejam bem-vindos, são todos muito bom tê-los aqui no nosso primeiro culto e durante todo esse final de semana. Que Deus abençoe os irmãos e cada igreja, cada família aqui representada. Amém? Deus te abençoe. A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente, espalha pelo chão, planta em tua terra, faz do teu trabalho tua guerra. Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Ensina ao teu redor, mas mostre em tua vida, faz das boas novas tua lida. Quem tem posto a mão mais olhar para trás, quem tem posto a mão no arado, não pode mais olhar para trás.
Nós vamos cantar mais amanhã, né, de manhã e também à noite. Vamos agora cantar uma última canção, não é? Já que vocês pediram que a gente cantasse, vamos cantar mais uma última canção e depois eu passo a palavra. Mas eu queria pedir que vocês ficassem de pé, é possível? Isso. Que bom. Eu não sei se vocês conhecem essa música, mas normalmente é uma música que nós cantamos sempre no final de cada trabalho, e se você quiser cantar junto conosco vai ser muito bonito. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé.
ao Senhor, o autor da glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da Amém. Glória a Deus. Mesmo em pé, vamos encerrar a nossa convenção. Eu convidei o pastor Yuri. Eu creio que a maioria aqui orou pelo pastor Yuri. E é uma alegria a gente tê-lo aqui com a gente nessa convenção. Convidei para orar e impetrar a bênção. E amanhã nós temos mais logos. Amém, né? Graças a Deus por isso. Amanhã nós teremos mais logos. Amanhã, 9 horas da manhã, aqui. Não deixe de vir, você que está aqui. Queremos agradecer a presença de cada um de vocês. E desafio você, convide alguém para vir amanhã. Você que é da cidade, convide alguém para vir amanhã. Fale tanto que foi bom, convide alguém para vir. Vai ser muito bom, com certeza. Amanhã nós vamos apresentar as caravanas, amanhã à noite. Então o pastor Yuri vai orar, encerrando o nosso culto de convenção, o primeiro dia. Amém? Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que, como o pastor Faleiro falou, oraram por mim, contribuíram comigo, e eu sou muito grato. Numa das cartas, ou numa carta que estou escrevendo a todas as igrejas, eu escrevo que foi um evento de proporção bíblica, porque à medida que um teve necessidade, houve contribuição, participação. Isso é muito legal. Saber que, como o pastor falou, somos uma igreja evangélica, uma igreja missionária, uma igreja bíblica por excelência. E tenho o prazer e a alegria em participar dessa igreja e poder servir ao corpo de Cristo na igreja cristã evangélica. Muito obrigado. Antes de orar, essa é a melhor música da Via Láctea. Autor da minha fé. Que vocês possam ser de fato impactados com essas músicas e com a palavra do pastor. Uma bênção. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Temos muito a te louvar. Te louvamos pela vida, te louvamos pela salvação em Cristo, te louvamos pelo perdão promovido pelo Senhor às nossas vidas, e temos a alegria de te louvar, a alegria de te adorar, de ouvir a palavra do Deus eterno falar aos nossos corações, de podermos, ó Pai, como criaturas, servos tão pequenos, poder louvar ao Senhor, engrandecer o teu santo nome, e como essa música mesmo falou ao final, podemos ainda ter a esperança de, na eternidade, juntos, podermos adorar a beleza da tua santidade. Pai, que o teu Espírito de fato possa transformar as nossas vidas, continuar fazendo o trabalho, ó Pai, que o Senhor quer que nós tenhamos, um coração cheio do teu Espírito, uma vida transformada pelo teu poder e uma experiência que glorifica o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoar, nos leve em paz para as nossas casas, para os nossos lugares de repouso. Em nome de Jesus te louvamos e te bendizemos. Amém. 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 Estando em suas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã. It will be unexpected. This life. Find that you can stand brave in fear. Stand tall, yet allow yourself to lean. And as he leans, find your spirit glimpsing home.
all you are, all that you've been, and with a bold, blessed assurance, come to know him and be known. Você tem grandes ideias de como levar o evangelho a muitas pessoas, além do púlpito de sua igreja e do streaming dos cultos pela internet, e assim cumprir o grande mandamento de Jesus. Mas para chegar lá, suas ideias precisam de grandes parceiros de negócios e mídias que possam alavancar sua visibilidade e alcance para o Brasil e para o mundo. Mas grandes parceiros de mídia custam muito caro, especialmente em dias como os nossos. Por trás de tudo isso está um mundo de complexidade, que envolve muita coisa. São necessários centros de produção, data centers, media centers com escritórios e espaços físicos, energia elétrica, equipamentos, ar-condicionado, uma grande banda de internet com redundância, servidores, redes e capacidade de armazenamento, um sistema de softwares integrados em diversas áreas de produção, controle, administração, exibição e um time de experts qualificados para instalar, configurar e operar tudo isso. Você precisa de desenvolvimento, testes, produção, edição, finalização e planejamento de exibição, e tudo sem falhas. E se um problema acontece, boa sorte. Você sai correndo atrás de solução, liga para os técnicos, eles não resolvem, e quando você consegue, pode ser tarde demais e o seu programa não vai para o ar. E ainda, se o problema for com equipamentos e você não tiver backup, então a coisa fica complicada. E quando muda a tecnologia de produção ou exibição, ou entram novas mídias, canais ou formatos de veiculação, a coisa se complica ainda mais e o trabalho de colocar tudo funcionando começa de novo, do zero. E isso acontece para cada igreja que tenta colocar um programa na TV. Agora, imagina colocar todas elas juntas, num só lugar e no mesmo tempo, controladas e sincronizadas de forma que tenhamos um canal de comunicação das igrejas com o Brasil e com o mundo. Então, em vez de você tentar fazer isso sozinho, vamos fazer em grupo, que seja grande, relevante e que possa ser forte o bastante para estarmos presentes em diversas mídias, incluindo mídias de massa que custam muito caro, com a união de várias igrejas cristãs que têm a mesma visão de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Este é o canal App TV. E o melhor, você apenas se conecta na iniciativa e pronto, estará usando e se beneficiando de uma estrutura única, com centralização de mídia num só lugar. E mais, você poderá contar com serviços de produção do canal, para gravar ou transmitir seus cultos ou eventos, ou ainda produzir programas em estúdio ou externa. Algumas pessoas já tentaram organizar igrejas juntas em canais de TV, sem sucesso. O sucesso só virá com um projeto bem colocado, nas mídias corretas, com o preço correto, com a experiência e profissionalismo na criação, concepção, posicionamento e operação deste canal multicast. É fácil assim, fácil de entrar no ar em diversas mídias e com custos reduzidos. Você precisará de local e estrutura física? Não. Precisará de servidores e armazenamento de mídia? Não. Pessoal técnico para operar e manter tudo funcionando? Não. Você só precisará mandar seu programa por internet, FTP, streaming ou alguma mídia digital. O resto, nós cuidamos. E você estará com sua igreja na TV aberta, Smart TVs, conectadas na internet ou devices de IPTV, como Google TV, Roku, em caixinhas do nosso sistema proprietário de IPTV, YouTube, TV por assinatura via satélite, cabo. Você apenas se conecta com o canal App e começa a veicular seu programa em quantas mídias quiser. Este modelo que está mudando a maneira de pensarmos e planejarmos um canal de televisão. E as igrejas poderão veicular qualquer tipo de programa, desde programas de cultos até programas produzidos com cenários em estúdios ou cenas externas, assim como produções especiais, seriados, filmes e documentários. E ainda, esse modelo de canal é mais seguro e mais abrangente, pois poderá atingir um público não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no futuro, Europa, África e Austrália. E aqui está o motivo: o canal App utiliza a tecnologia de multicasting, onde cada igreja poderá ter seu programa veiculado em diversas mídias ao mesmo tempo, e somente nos que escolher, conforme o pacote da sua opção. E uma vez mais, um canal customizado e unificado para as igrejas evangélicas, com todas as vantagens que isso pode trazer.
E é mais barato, porque você não precisará das instalações, pessoas, equipamentos e sistemas para entrar no ar em diversas mídias. O processo se chama multicasting, onde você enviará o seu programa ou nós produziremos para você e faremos uma codificação múltipla em mídias digitais e streamings, com a flexibilidade de escolha para cada igreja optar pelos pacotes de mídias que mais lhe forem interessantes. É como se fosse uma grande igreja que compartilha todos os recursos de negociação, dentro da mesma infraestrutura, equipamentos, pessoal e principalmente planejamento único. Este é o Canal App. O Canal App inicialmente está presente no Brasil e nos Estados Unidos, em televisão aberta, em canais de redes regionais e nacionais, em TV por assinatura via satélite com cobertura nacional, em canais de TV por internet, o chamado IPTV, em streaming, num portal único de canal da internet, em iPhones, iPads, dispositivos Androids e canais de TV a cabo. Isso significa que sua igreja se concentra em produzir o melhor conteúdo. A escala de crescimento e multiplicação de telespectadores é muito maior do que cada igreja em um lugar diferente e isolada. Sem contar que cada questão de negociação, distribuição, questões técnicas de equipamentos, softwares, estrutura física e tudo mais será feita e desenvolvida pela app. E você não tem que se preocupar. E tudo isso você receberá sem ter que comprar ou alugar toda a estrutura. Você terá tudo isso com uma simples subscrição e adesão ao canal. E terá um contrato com uma mensalidade que será referente apenas às mídias que sua igreja optar em veicular seus programas. Finalmente, é como se você tivesse um departamento que cuidasse de tudo na sua igreja, no que diz respeito à veiculação de programas na TV. Para mais informações e para saber mais sobre como sua igreja pode entrar no Canal App TV, entre no nosso site www.canalapptv.com ou ligue para nós, na Califórnia, na Flórida ou no Rio de Janeiro. Não fique fora dessa!